Ok, alunos, como vocês puderam perceber aí no vídeo, falando sobre a colonização, Portugal só começou a partir de 1530 o processo de colonização e ocupação do Brasil, porque ela estava muito envolvida na expansão marítimo-comercial e com o comércio do Oriente. Mas vamos ver aqui também como é que estava o Brasil antes da chegada dos portugueses. Vocês sabem que quem viviam aqui eram os nativos, os indígenas, que foram chamados assim porque os portugueses achavam que tinham chegado até as Índias, né? Havia aqui dois grupos principais que se diferenciavam pela linguagem, pela fala. O grupo Tupi e o Macro-G, que formaram as nações indígenas daqui do Brasil. Os povos tupis viviam em aldeias, dedicavam-se à caça, pesca e à fabricação de armas. As mulheres eram responsáveis pela coleta de gêneros de subsistência, como o cultivo da mandioca, milho, batata doce, amendoim, abacaxi, abóbora e pelas tarefas domésticas. Então, esses índios foram os primeiros que tiveram contato com os portugueses. Agora a gente vai ver aqui como é que foi a chegada dos portugueses ao Brasil. O avistamento, quer dizer, quando os portugueses viram as terras do Brasil, que foi no dia 22 de abril de 1500, só no dia seguinte, Pedro Álvares Cabral, decidiu mandar homens descerem dos navios para ter os primeiros contatos com os índios, né? Então, eles se assustaram primeiro, porque os índios não utilizavam roupas, estavam com arco e flecha, mas o contato assim mesmo foi pacífico. Inclusive, alguns índios foram até o barco onde Pedro Álvares Cabral estava para ele conhecer. Então, vamos ver aqui o que aconteceu no Brasil entre os anos de 1500 até 1534. Né? Então, os portugueses eles não tinham tanto interesse nas terras brasileiras logo que acharam, porque o comércio com as Índias era muito lucrativo ainda. Né? Então, eles não tinham muito interesse, por isso deixou na mão de algumas pessoas, alguns particulares, mas Portugal exigia que eles pagassem alguns tributos. Né? Então, o principal fator que fez Portugal colonizar o Brasil foi o Tratado de Tordesilhas. Alguns países, principalmente como França e Holanda, passaram a questionar essa divisão feita das terras, porque o tratado dividia as terras da América do Sul. Do lado esquerdo pertencia à Espanha e do lado direito pertencia a Portugal. Só que ambos não estavam colonizando essas terras, então franceses e holandeses passaram a querer dominar também parte dessa região. Então, por isso, Portugal resolveu ocupar as terras brasileiras e a primeira forma de manter o domínio foi a exploração do pau-brasil, já que eles não acharam outra atividade. E também eles vinham instalar feitorias, que eram uma espécie de armazéns para guardar a madeira que ia ser exportada. Né? Então, a partir de 1500 foi a chegada, a gente viu, né? Mas só a partir de 1530 com a expedição de Martim Afonso de Souza, vocês viram no vídeo, foi que realmente começou a ser fundada as primeiras cidades e vilas daqui do Brasil. Aí, nesse período, o pau-brasil foi explorado por particulares que obtinham a madeira por meio de escambo com os indígenas. Escambo significa troca. Eles trocavam com os indígenas. A madeira do pau-brasil, os índios extraíam a madeira em troca de alguns presentes, como espelhos, né, colares, entre outras coisas. Aí, a partir de 34, houve a divisão das capitanias hereditárias. Esse conteúdo vocês já viram na aula passada, né? As capitanias foram lotes de terras. O Brasil foi dividido em 15 lotes, que se chamaram capitanias, e cada donatário tinha alguns direitos e deveres também, né? Além de pagar os tributos, ele podia fundar vilas, conceder marias, que eram dar pedaços de terras para outras pessoas cuidarem. Aqui vemos mais um mapa das capitanias, né, que foram essa divisão feita nessa parte do traço, onde está colorido, foram as capitanias hereditárias, divisões de terras para poder governar e melhor obter lucro aqui no Brasil. Só que essas capitanias fracassaram, apenas duas obtiveram sucesso,
que foram a de Pernambuco e a de São Vicente. Esses 4 pontos aí em cima mostram por que elas não tiveram sucesso. O primeiro deles foi a falta de recurso financeiro, quer dizer, a falta de dinheiro. Aí tem também a inexperiência e a falta de interesse de alguns donos que receberam essas capitanias. Também tinha o problema da falta de comunicação e de transporte, né? E teve também a parte dos conflitos entre os indígenas e portugueses, porque o primeiro momento foi pacífico, mas depois houve conflito porque os portugueses queriam tomar as terras indígenas. Então, outra forma de organizar e administrar foi o governo geral, né? Então, Tomé de Souza foi o primeiro governador geral e as ações do governo geral era instalar engenhos para poder explorar cana-de-açúcar e obter lucro, reforçar o controle social sobre os índios e evitar os conflitos, combater o comércio ilegal, aumentar as rendas da coroa, né, e também a criação dos cargos de ouvidor-mor, que serviu como justiça, o provedor-mor, que cobrava os impostos, e o capitão-mor, que fazia a defesa militar. Então, isso foi parte da ampliação para que Portugal conseguisse colonizar e ocupar as terras do Brasil. Vimos também as câmaras municipais, que serviu para administrar as cidades locais e construir edifícios, aumentar as cidades, fazer as obras públicas, né? E assim manter o desenvolvimento local. Uma coisa característica das câmaras municipais era o clientelismo, ou seja, existia uma relação de poder, do poder local com o poder central, né? O poder das câmaras municipais com o governo geral, para poder ter uma troca de cargos públicos e assim um defender o outro, defender os interesses do outro. Então, vamos ver aqui por que Portugal demorou tanto para dar início à colonização. Vimos que o principal fator foi o fato das Índias, o comércio com as Índias ser lucrativo. E também porque eles não encontraram nada muito atrativo aqui no Brasil que desse grandes lucros. Então, só a partir de 30 é que Portugal resolve colonizar o Brasil, justamente porque o comércio com as Índias estava se tornando muito caro. Então, eles acharam melhor vir ocupar o Brasil para obter melhores condições de obter lucro e vantagens. Então, a partir de 30 é que eles conseguem vir para cá e começar o plantio de cana-de-açúcar com a exploração de mão de obra escrava, que começou a vir para cá vários escravos africanos para trabalhar na produção e na extração da cana-de-açúcar, porque precisava de muita mão de obra e estava tendo muitos conflitos com os indígenas. Então, começou a haver a mão de obra dos escravos vindos da África. Então, essa foi a realidade do Brasil até o final do século XIX. Então, temos aqui o exercício, né? Vocês vão revisar esse conteúdo que já foi visto. Na 1, explique quando e por que Portugal resolveu colonizar o Brasil. 2, explique o que foram as capitanias hereditárias e por que houve essa divisão no Brasil colonial. 3, sobre a administração portuguesa na América, responda. Letra A, para que serviu as câmaras municipais? Você vai dizer qual a função das câmaras municipais. Letra B, o que foi o governo geral. Número 4, sobre as capitanias hereditárias, que foi um sistema administrativo adotado no Brasil por iniciativa de Dom João III, rei de Portugal, é correto afirmar. Então, vocês vão ler as alternativas A, B e C e vão marcar qual é a alternativa correta que fala sobre as capitanias hereditárias. Na 5, você vai dizer, explicar por que as capitanias de São Vicente e Pernambuco prosperaram. Por que só essas duas prosperaram? Porque só a capitania de São Vicente de Pernambuco tiveram sucesso. Na 6, vocês vão observar esse mapa que mostra as capitanias hereditárias. Observe que ele só está em 2 cores, o amarelo e o verde. 2 pedaços de terra estão verde. Então, vocês vão responder essas questões aqui abaixo. Na letra A, você vai dizer que divisão administrativa era essa. Que divisão é essa que está mostrando o mapa? Né? Na B, por que as faixas da terra, as que estão pintadas de verde, por que elas estão diferentes das demais? O que é que está mostrando? Está mostrando justamente as 2 faixas de terra, as 2 capitanias que prosperaram. A de São Vicente, que
fica na parte de baixo, e a de Pernambuco, que fica na parte de cima. Na letra D, qual o significado da linha que corta o Brasil de norte a sul? Você vai dizer o nome da linha que corta o Brasil no meio, de norte a sul, de cima para baixo, né? E na letra E, em seu caderno, crie uma legenda. Você vai criar um título para esse mapa. Qual seria o título desse mapa? Então, leiam com atenção. Eu vou enviar o texto completo no grupo de vocês, porque aí vocês vão ter acesso ao conteúdo completo para responder. Não deixe de responder e até a nossa próxima aula.